Então, nesse painel, a implantação do VLT. Como foi mostrado aqui, nós entendemos que isso tem atratividade, tem conforto, tem pontualidade. São 3 índices, 3 aspectos que qualquer um de nós gostaríamos que existisse no meio de transporte. A tecnologia faz milagre. O grande milagre que fez a tecnologia no Brasil, em transporte, foi certamente o metrô de São Paulo. A mobilidade na São Paulo 2040 que a gente quer é transporte público de qualidade, enfim, tornar São Paulo uma cidade sustentável. Qual a vantagem de um VLT em relação ao sistema de ônibus? É mais caro, mas, em compensação, uma composição, ela transporta 10 vezes o que transporta uma composição de ônibus. A solução para a mobilidade em São Paulo é uma rede de transporte pública, de qualidade, permeando todas as regiões. Metrôs e VLT são, no meu entender, os modos mais estruturais, ecológicos e eficazes. 2014 nós vamos ter aqui no país, aqui em São Paulo, 410 quilômetros de metrô e CPTM com qualidade de metrô, como registrou o secretário. Aí a gente compara com Londres, né? Londres hoje tem 413 quilômetros e que transporta 3 milhões e meio, 4 milhões de pessoas por dia. Nós temos o metrô mais denso do mundo, que com o CPTM nós já estamos com mais de 7 milhões por dia. Em 2014 a gente já vai estar batendo os 10 milhões. Onde é que nós temos que reavaliarmos como é que nossas cidades vão continuar sendo construídas ou como nós vamos nos deslocar nessa cidade. Então, aí você passa a ter uma coisa muito importante, que é uma prioridade. E a prioridade é transporte público. A prioridade de ser transporte público não significa que seja transporte público por ônibus. Não é isso que está sendo dito na lei. A prioridade é um transporte público, que tenha condição de acessibilidade. Não posso pensar numa mobilidade urbana sem que a acessibilidade esteja assegurada. Eu não posso pensar mais num projeto de engenharia, e aí eu estou na casa dos engenheiros, assim como eu também sou engenheiro, e não posso mais conceber, planejar uma infraestrutura urbana, seja uma calçada, seja um terminal, seja um ponto de parada de ônibus, seja a própria concepção do material rodante que eu estou utilizando, seja ele rodoviário, seja ele ferroviário. Por quê? Porque eu tenho um marco federal trazendo obrigações do ponto de vista do fazer. Então, quer dizer, os CREAS hoje têm feito um esforço, eu tenho acompanhado isso, de estar orientando os engenheiros no sentido de que se pense e se discuta a questão de mobilidade urbana nas suas respectivas cidades. O que, para mim, é extremamente interessante ver esse movimento acontecendo. Eu só queria completar um pouco sobre a acessibilidade dos ônibus encarroçados em chassi de caminhão, até porque eu sou da SP Trans, né, fui da antiga CMTC, e disso tudo eu faço uma defesa da empresa pública, né, que hoje o metrô ele não opera por operar, ele opera a forma quadro, desenvolve tecnologia, disponibiliza essa tecnologia para o mercado. Então, vamos dizer, a gente como engenheiro, aqui a Casa do Engenheiro, a gente tem que estar sempre vendo essa antiga relação benefício-custo, né? E isso que a gente está lutando. Então, gente, eu não vou falar disso aqui, que os subsídios são 86% para o automóvel, 14%, e vou entrar direto polemizando sobre a política de estacionamento. Primeira forma de pedágio urbana, e quem sabe a mais eficaz, é a política de estacionamento. Porque ela vai determinar quantos carros vão entrar em determinada área e onde a gente quer que o carro entre. Né, que estacionamento é uma política de Estado, é uma política pública que está a cargo dos gestores públicos, né, e, inclusive, na própria lei fala, né, que um dos instrumentos aí da política de mobilidade é o estabelecimento da política de estacionamento de uso público e privado, né? Então, não adianta a gente querer ir contra uma política maior, que é a política de aumentar a produção, trazer mais indústrias para cá. Ou seja, as políticas têm que ser voltadas não para aquisição, né, restrições à aquisição do automóvel, tem que ser voltadas para o uso
no dia a dia do automóvel, né? A política de estacionamentos na Europa, ela serviu para quê? Ela serviu para você definir um uso mais equilibrado do transporte coletivo e do transporte individual. O Sindicato dos Engenheiros, por meio do seu grupo de transporte, se agrega a esse movimento de, vamos dizer, ser o vigilante dessa nova lei da mobilidade, para fazer acontecer também todos os senhores que representam entidades, fazer valer, né, para fazer o direito de cidadão. Então, uma boa tarde a todos e contamos com todos num próximo evento. Muito obrigado. Olha, o objetivo deste evento é nós estabelecemos uma conexão com aquele projeto da 2040 da Prefeitura Municipal e que a gente faça uma discussão da mobilidade urbana. Nós temos condição de discutir trânsito, qualidade de vida, oportunidades para as pessoas ir e vir sem muito problema. O objetivo do plano é construir uma visão de longo prazo, que a cidade deseja ser no longo prazo, e como fazer as escolhas principais para que ela possa atingir essa visão. Bom, primeiramente, parabenizar ao Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo pela iniciativa. É um tema recorrente, nós temos falta de mobilidade e acessibilidade na cidade de São Paulo, não só em São Paulo, mas nas médias e grandes cidades do país, e São Paulo é um exemplo crítico. Então, esse tipo de seminário, esse envolvimento dos técnicos e dos engenheiros para que a gente pense e respire mobilidade e acessibilidade é muito importante. Então, na realidade, a cidade ela vai ser tão mais humana quanto mais rápido nós conseguimos reconquistar esse espaço urbano para a convivência pacífica, né? Com arborização, com iluminação, com sinalização para pedestre, com a rampa para o cadeirante, né? Com a calçada nivelada, sem obstáculos, você consiga vencer aquela distância sem maiores dificuldades, sem ter que ir para a rua, né? Sem que a calçada tenha virado a expansão de um bar, né? de um restaurante, que você possa realmente usufruir a cidade. Eu acho que é tão importante quanto uma linha de metrô você revalorizar esse espaço urbano que são nossas infraestruturas para o transporte não motorizado, seja ele a pé, seja ele por bicicleta. É importante olhar a tendência, quais são os fatos tendenciais, os fenômenos tendenciais, as mudanças de comportamento da população, como que nós podemos planejar São Paulo também para o futuro. A gente costuma falar muito o seguinte: não adianta fazer mais do mesmo somente. Ou seja, se você tem congestionamento, não basta largar a avenida. Se você tem uma Bandeirantes, uma Anhanguera, uma Anchieta lotada, não basta fazer mais faixas de rolamento. Você tem que inovar, você tem que mudar. Mas tem também que desenvolver outros polos. Você fazer com que a cidade ela tenha núcleos novos, para que as pessoas não precisem se deslocar distâncias enormes para ir para o trabalho e voltar para casa. Então esse olhar futuro é assim que a gente faz, pensando coletivamente. As discussões sobre os problemas de mobilidade, essas discussões estão avançando muito, até mesmo junto à sociedade civil, né? E as soluções passam por grandes obras de engenharia, né? Então é de se esperar que o Sindicato de Engenheiros se envolva nessa discussão, né? Porque ainda mais aqui em São Paulo, onde concentra os maiores problemas, né, de mobilidade do Brasil, os piores, né, os mais complexos estão aqui no São Paulo em função da dimensão mesmo, do tamanho da cidade, do tamanho das soluções que tem que ter, né? Porque o fluxo de pessoas é muito grande. Então eu vejo com muito bons olhos, né, que o sindicato tome à frente, né, dessa discussão, porque, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos vai haver um grande esforço da sociedade em investimentos, né, em obras de engenharia e soluções de transporte para a população brasileira. São Paulo já tem, né, já tem um transporte de qualidade. O problema é que ele está insuficiente, porque a demanda tem crescido enormemente, e as políticas em relação ao automóvel, elas ainda são muito tímidas, né? Mesmo tendo por exemplo, rodízio, São Paulo ainda não teve a coragem de colocar a questão do pedágio. Então, o único lugar que eu acho que caberia a discussão do pedágio hoje no Brasil
é São Paulo. A outra política que não se fala em São Paulo é a política de estacionamento. Em São Paulo não existe nenhuma política de estacionamento. Há até algumas políticas de colocar garagens subterrâneas. As pessoas acham que a solução é ver local para o automóvel. E isso cada dia está mais difícil. Então, São Paulo agora, eu acho que mesmo com essa atitude aí do governo municipal, que geralmente não tinha programa de longo prazo, já é um avanço. O governo do estado de São Paulo, ele já vem investindo já há muitos anos em transporte público, é um dos estados que mais investe em transporte público, e ainda bem, porque senão São Paulo ficaria inviável hoje. Se não tivesse os investimentos desde Mário Covas, quase 1 bi por ano, nós estaríamos hoje com a cidade paralisada, como ela pode ficar paralisada por qualquer evento, uma chuva, uma manifestação, uma greve, qualquer coisa hoje gera uma imobilidade na cidade a mais do que ela já tem, né?